Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui para um videozinho rapidinho aí, pegando um pouco o embalo aí desse clássico São Paulo e Palmeiras que acabou de acontecer no Pacaembu, né, vitória do Palmeiras por 1-0, para fazer alguns comentários rápidos aqui. Não vou me estender muito, porque vou falar desse jogo no Debate a Sopra, no Desimpedidos, nessa segunda-feira, né? Então, eu, o Bolívia e o Edu de Menezes vamos discutir a rodada do fim de semana e certamente o São Paulo e Palmeiras será um dos assuntos, até porque o Edu está lá no Pacaembu ainda, né? Ele ainda está lá fazendo a cobertura pelos canais ESPN, ele que é o repórter que é o setorista do Palmeiras nos canais ESPN, então vai poder falar muita coisa desse jogo, então inevitavelmente a gente vai falar. Vamos falar algumas coisas rapidinho aqui de bote pronto, aproveitando o embalo do jogo, que algumas coisas que chamam atenção ali e que são importantes destacar. Primeiro, do ponto de vista do Palmeiras, pegando um pouco do jogo contra o Melgar e pegando o que aconteceu no jogo de hoje, fica evidente que existe um caminho ali para o Palmeiras se tornar um time mais interessante se souber fazer tudo direitinho. O Filipão é um treinador experiente que eu acho que ele vai talvez ter esse desprendimento ali. O Ricardo Goulart, ele cria uma nova possibilidade para o Palmeiras, né? Porque ele é um jogador ofensivo, um atacante, mas que ele sabe jogar pelos lados, sabe jogar um pouco mais no meio também, e ele tem chegada na área. Ele não é um centroavante, mas ele tem chegada, ele tem presença de área, né? E no jogo de hoje, o Filipão abriu mão do centroavante que ele tanto gosta, né? Tirou o Daverson, que jogou no primeiro tempo, mas Daverson não, o Borja, tirou o Borja, colocou o Carlos Eduardo, que não é o centroavante, né? O Palmeiras ficou sem centroavante, e ficou com essa movimentação de Dudu com o Ricardo Goulart lá na frente. E o Palmeiras melhorou no jogo, né? Depois de um primeiro tempo que o Palmeiras teve sonolência, o Palmeiras melhorou no segundo tempo, acabou vencendo o jogo. Mas o mais interessante é que isso cria uma possibilidade de movimentação um pouco mais interessante nesse time do Palmeiras. Fica menos quadradinho, menos aquele jogo de bola aérea, menos um jogo de bola parada, aquele jogo meio arrastado do Palmeiras que é muito eficiente, fez o time ser campeão brasileiro ano passado, mas em alguns momentos fez falta ter um repertório um pouco mais vasto de jogadas. E em alguns momentos, eu me refiro principalmente à Copa do Brasil e a Libertadores do ano passado. E um problema que o Palmeiras vem apresentando esse ano, né? O Palmeiras nesse ano está demorando para decolar. Talvez essa semana seja a semana em que o time se soltou um pouco mais, conseguiu jogar melhor, tanto na Libertadores quanto nesse segundo tempo de jogo contra o São Paulo. E o gol do Carlos Eduardo foi um gol de jogada trabalhada, que foi muito interessante, né? Que então foi um jogo de toque de bola pelo meio, chute de fora da área, o Dudu, que estava numa posição que seria mais ou menos a do centroavante centralizado na área, servindo de pivô para essa jogada do Carlos Eduardo. Quer dizer, uma jogada diferente, uma jogada do que o Palmeiras tem feito mais. Acho que o Ricardo Goulart cria essa possibilidade. Do lado do São Paulo, chama atenção como o time não sai do lugar, né? E daí eu vou recorrer àquele vídeo que eu gravei, um dos primeiros vídeos desse canal, foi falando sobre a contratação do Cuca e a colocação do Wagner Mancini como esse técnico interino, mais ou menos, ali do São Paulo. Como isso não era uma boa ideia. E claramente está se mostrando isso. O São Paulo não tem um trabalho. O técnico está simplesmente arrastando, está fazendo a coisa andar lá dentro do possível, não está se implementando muita coisa. E tá havendo uma transição desse time do São Paulo para virar um time mais de garotos, né? Diego Souza saiu, o Nenê também perdeu espaço. Então tem entrados mais garotos. Isso acho que é até uma coisa boa para o São Paulo, do ponto de vista mais geral. Mas você precisa de um time mais arrumado aí pra garotada se sentir mais segura aí pra jogar direitinho. E isso não tem acontecido, o time é uma bagunça, o Hernanes mesmo ainda não conseguiu entrar direito no jogo. E São Paulo coletivamente é um nada, assim, São Paulo tá horrível, um time muito fraco, até conseguiu algumas boas oportunidades no primeiro tempo, mas quando o Palmeiras acordou um pouco pro jogo, São Paulo morreu. São Paulo vai terminar essa fase de classificação do Campeonato Paulista com 0 ponto em clássico, né? Perdeu do Santos, perdeu do Corinthians e agora perde do Palmeiras. E ainda está ameaçado de não se classificar, né? O São Paulo agora vai depender do Corinthians, né? Porque o Corinthians pega o Oeste neste domingo e depois pega o Ituano na próxima rodada, na última da primeira fase. O Ituano é o líder do grupo, o São Paulo é o segundo e o Oeste é o terceiro, mas se o Oeste vencer o Corinthians neste domingo, o Oeste já passa o São Paulo, e daí se o Corinthians eventualmente empata com o Ituano já fica na frente do São Paulo, daí ele tem que ver o que o Oeste faria na última rodada.
mas a situação fica bem delicada. Eu não acho que o Corinthians ainda precisa do resultado. O Corinthians está em segundo no grupo neste momento, né? Precisa vencer o Oeste para recuperar a liderança, já que a Ferroviária venceu na rodada, mas de qualquer forma o São Paulo fica dependendo aí de resultados dos adversários. É uma coisa meio patética, assim, né, o que está acontecendo com o São Paulo. O torcedor do São Paulo tem todo motivo para estar injuriado, pé da vida ali com o que tem acontecido. E muito disso, né? E o pior é que, assim, se o São Paulo for eliminado, não dá nem pra falar, mas pelo menos agora vai ganhar umas 2 semanas pra ficar trabalhando o time pro Campeonato Brasileiro, porque ele não vai jogar as fases finais do Paulista, ou se cair nas quartas de final pro Ituano, por exemplo. Mas vai fazer o quê nesse período? Vai ficar com o Wagner Mancini como técnico interino? Vai adiantar planejamento do quê? Né? O Cuca não vai assumir mais cedo? Então, assim, de fato, o São Paulo fazendo tudo errado. E assim, a torcida hoje ficou pedindo mais jogador, mas se você olhar o elenco do São Paulo, nem é tão ruim. Não é o melhor elenco do Brasil, óbvio que não, mas tem bons jogadores ali, dá pra montar um time sim, se fizer um trabalho um pouco competente. E claro, se a diretoria der um pouco de estabilidade, parar de vender jogador no meio do ano, como aconteceu aí nos últimos anos, né? Então, pegando lá o time do Osório ainda, né? que o São Paulo vive numa liquidação. Outra coisa interessante aqui, um dado levantado pelo Alexandre Gisbrecht, um amigo meu, que é pesquisador não oficial da história do São Paulo. Ele é São Paulino roxo, pesquisador da história do São Paulo. Ele é muito amigo do Michael Serra, que é o pesquisador oficial da história do São Paulo. Ele fez um levantamento aqui muito interessante, que o São Paulo completou 645 minutos sem fazer gol no Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Tá? A última vitória do São Paulo sobre o Palmeiras no Paulista foi em 2009, vitória por 1-0, um jogo que daqui 2 semanas vai completar 10 anos. Daqui 2 semanas vão fazer 10 anos que o São Paulo não vence o Palmeiras no Paulista. Desde então foi um jogo por ano, eles não se enfrentaram em nenhum mata-mata. O São Paulo ainda perdeu em 2010, empatou 1-1 em 2011, empatou 3-3 em 2012, um jogo no Prudentão, lá em Presidente Prudente. O último gol do São Paulo naquele jogo foi do Fernandinho, lembra do Fernandinho, atacante? Passou no Grêmio, passou no Verona, Grêmio Barueri. Desde então, o São Paulo não fez gol. Daí já faz 2013, 14, 15, 16, 17, 18 e agora 2019. São Paulo não fez gol no Palmeiras no Campeonato Paulista. Outra coisa interessante aqui. Desses 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, desses 7 jogos, só 3 foram com o mando do São Paulo. Foi em 2013, 0-0, em 2016, 2-0 para o Palmeiras no Pacaembu, e o jogo de hoje, 1-0 Palmeiras no Pacaembu de novo. Por que de 7 jogos o São Paulo só teve 3 com o mando de campo? Porque o São Paulo, a Federação Paulista define os mandos de campo nos clássicos de acordo com a classificação, com o desempenho do time na fase de classificação do campeonato. E os grandes, entre Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, os grandes que fizerem melhor campanha, os 2 grandes que fizerem melhor campanha fazem 2 clássicos em casa e 1 fora. E os 2 que fizeram pior campanha fazem 1 clássico em casa e 2 fora. Então, por isso, por exemplo, como os 2 times que fizeram melhor campanha no ano passado foram Corinthians e Palmeiras, o Corinthians fez 2 em casa, né, fez contra o Santos e contra o São Paulo, e fez 1 fora contra o Palmeiras. E o Palmeiras 2 em casa, contra o Santos e contra o Corinthians, e 1 fora aqui contra o São Paulo. O São Paulo e o Santos fizeram só 1 em casa, né? O Santos fez 1 em casa contra o São Paulo e o São Paulo agora 1 em casa contra o Palmeiras. Com essa vitória do Palmeiras de hoje, ficou assegurado que Santos e Palmeiras já tem melhor campanha entre os 4 grandes. Tá? O Corinthians não pode mais alcançar o Palmeiras, nem o Santos. E o São Paulo também não. Se o São Paulo vencesse, tanto o São Paulo quanto o Corinthians ainda poderiam passar o Palmeiras. Agora não podem mais. Tá? Então já fica definido aí. O São Paulo, então, mais uma vez, vai chegar no Paulista do ano que vem, fazendo 1 clássico só em casa. Talvez no Morumbi, se não chover no ano que vem, como chover esse ano, o Morumbi tiver condições, 1 no Morumbi e 2 fora de casa. Tem que ver contra quem seria. Mas provavelmente contra o Palmeiras seria fora de casa, por exemplo. Então a perspectiva desse tabu do São Paulo contra o Palmeiras em Campeonato Paulista continuar mais um pouquinho, fica viva aí. E o São Paulo não tem conseguido nem fazer gol. Quer dizer, o São Paulo em clássicos tem sido tenebroso, né? Tem tido uma fase horrível nos clássicos contra o Corinthians, contra o Palmeiras e contra o Santos. E se reforça ainda mais com a derrota de hoje. Tá? Mas é isso, um comentário rápido aqui sobre São Paulo e Palmeiras.
Acho que o São Paulo realmente está numa situação terrível ali, em que a diretoria botou o clube e a torcida acaba sendo vítima disso. O time está arriscado a não se classificar, que é um vexame, uma coisa ridícula. E o Palmeiras acho que ainda não convenceu completamente, mas está dando sinais interessantes nesse ano. Tem que ver se o Palmeiras sabe aproveitar esse momento aí para construir algo novo. Mas é isso, então fica o lembrete que amanhã, neste domingo à noite, 9 da noite, estou nos comentários do Campeonato Mexicano nos canais ESPN, com Santos Laguna e Necaxa. E nessa segunda estou no Debate à Sopra do Desimpedidos com o Edu e com o Bolívia. Tá bom? Então é isso, se gostou, curta, se inscreva no canal, curta o vídeo, comente, fale o que você achou de Corinthians e Palmeiras, de São Paulo e Palmeiras, o que você achou do clássico, tudo. É isso, então, um abraço e até mais.